milionário acredita que a mendiga negra esqueceu a carteira chique e se surpreende. O burburinho era ensurdecedor no Copacabana Palace. Sofia, a chefe estrela, suava frio. Aquele jantar para o senador Ricardo era o evento. E nada, nadinha podia dar errado. Mais salsinha no salmão defumado, caramba! Gritou, a voz rouca de tanto berrar. De repente, o celular tocou. Número privado. Alô? Atendeu, já irritada. Do outro lado, um sussurro grave. Seu maridinho, o senador, usou grana da saúde para salvar o restaurante da sua mãe. Sabia? Pum! A ligação caiu. Sofia cambaleou. Grana da saúde? Dona Maria, a matriarca, nunca tinha aberto a boca. Traição. Nojo. A festa fervilhava lá fora. Mas para Sofia, o mundo tinha acabado de desabar. Senhora Albuquerque? Um garçom, pálido, interrompeu. Tem um cara estranho querendo falar com você. Um sujeito magrelo, terno cinza desbotado, sorriso amarelo, se aproximou. Sei de tudo, querida. Tudinho. E tenho uma proposta. O arrepio foi imediato. Quem era aquele cara? E que tipo de proposta macabra ele estava oferecendo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte de uma comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Senhora Albuquerque? Um garçom pálido interrompeu. Tem um cara estranho querendo falar com você. Um sujeito magrelo, terno cinza desbotado, sorriso amarelo, se aproximou. Sei de tudo, querida, tudinho, e tenho uma proposta. O arrepio foi imediato. Quem era aquele cara? E que tipo de proposta macabra ele estava oferecendo? O cara se aproximou mais. O cheiro de cigarro barato quase me fez engasgar. Relaxa, boneca. Não vim para assustar, só para ajudar. A voz era pastosa, como se ele estivesse sempre com a boca seca. Sei que o senador anda aprontando. E sei que você não é boba de acreditar em tudo que ele fala. Minhas mãos tremiam. Como ele sabia? Quem era ele, afinal? Quem é você? Consegui perguntar, a voz quase sumindo no meio do burburinho do salão. Ele sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Um amigo. Um cara que quer ver a verdade vir à tona. E que pode te ajudar a dar o troco. Tirou um envelope do bolso interno do paletó. Tá tudo aí. Provas, nomes, datas, o suficiente para derrubar o senador e talvez salvar o restaurante da sua mãe. Olhei pro envelope, depois pro cara. Era bom demais para ser verdade. E o que você quer em troca? Perguntei, desconfiada. Ele deu de ombros. Nada demais, só um favorzinho. Uma coisinha simples. Algo que só você pode fazer. Respirei fundo. Aquele cara me dava nos nervos. Mas a ideia de desmascarar o Ricardo e de talvez, só talvez, salvar a Dona Maria era tentadora demais. Que tipo de favor? Perguntei, cautelosa. Ele se inclinou, a voz virando um sussurro. Preciso que você finja ser outra pessoa, por uma noite. Só isso. De repente, a música parou. Um silêncio mortal invadiu o salão. As luzes se apagaram, deixando tudo num breu. Ouvi um grito abafado, depois outro. Uma confusão generalizada tomou conta do lugar. Que merda tá acontecendo? O cara do terno cinza murmurou, puxando-me para perto. No meio da escuridão, senti uma mão agarrar meu braço. Uma mão forte, familiar. Me puxaram para longe do cara, me guiando no meio do caos. Ricardo! Sussurrei, mas a pessoa não respondeu. De repente, as luzes voltaram.
Um holofote iluminou o palco improvisado no meio do salão. E ali, parada no microfone, estava Dona Maria, minha mãe. Só que ela não era a Dona Maria que eu conhecia. Ela estava vestida com um vestido de patês vermelho, os cabelos presos num coque impecável, maquiagem carregada, e tinha um microfone na mão. "Boa noite, Rio de Janeiro!" ela gritou, a voz ecoando pelo salão. "Meu nome é Marlene, Marlene, a rainha do cabaré." O salão inteiro emudeceu. Ricardo, paralisado perto do palco, parecia ter visto um fantasma. E eu senti meu chão sumir. A Dona Maria, a mulher que me criou, a senhora doce que fazia bolinhos de chuva para mim. Era Marlene? A rainha do cabaré? Que diabos estava acontecendo? E antes que eu pudesse processar qualquer coisa, a Dona Maria, quer dizer, a Marlene, começou a cantar. Uma música antiga, cheia de paixão e melancolia. E enquanto ela cantava, o cara do terno cinza sumiu na multidão. E Ricardo começou a chorar. E enquanto ela cantava, o cara do terno cinza sumiu na multidão. E Ricardo começou a chorar. As lágrimas escorriam pelo rosto do senador, borrando a maquiagem discreta. Ele parecia um menino perdido, a pose de poderoso desmoronada. Dona Maria, ou melhor, Marlene, soltava a voz, um tango rasgado que falava de amores perdidos e vidas reinventadas. A letra parecia ter sido escrita para ela, para nós. Eu não conseguia me mexer. Que palhaçada era aquela? A mulher que eu sempre conheci, a minha mãe ali no palco, como uma estrela de cabaré. Era surreal demais para processar. De repente, um segurança grandalhão agarrou Ricardo pelo braço. "Senador, precisamos sair daqui agora. É ordem do seu pai." A voz do cara falhou na última palavra. Pai? Ricardo tinha pai? Eu nunca tinha ouvido falar de pai nenhum. Ele sempre dizia que tinha sido criado pela avó. Que história era essa? Ricardo resistiu, tentando se soltar do segurança. "Não! Eu preciso falar com ela, com a Marlene!" Mas o segurança era mais forte. Arrastou o senador para fora do salão, deixando um rastro de confusão e burburinho. Eu me aproximei do palco, hipnotizada. Dona Maria, Marlene, continuava cantando, os olhos fechados, a alma entregue à música. Quando a canção terminou, um silêncio respeitoso tomou conta do lugar. Ela abriu os olhos e me viu. Um sorriso triste se formou em seus lábios. "Sofia, minha filha", sussurrou, a voz embargada. Nesse momento, um homem surgiu do meio da plateia. Alto, elegante, com um terno branco impecável. Ele subiu no palco, caminhou até Dona Maria. "Marlene!" E a abraçou com carinho. "Marlene, meu amor", ele disse, a voz grave e suave ao mesmo tempo. "Que bom te ver de novo." Foi aí que eu percebi. Aquele homem, eu o conhecia. Ele era o pai do Ricardo, o senador, o homem que tinha acabado de ser arrastado para fora do salão. Mas como? O que estava acontecendo? O homem de terno branco se virou para mim, os olhos brilhando. "Sofia, minha querida, quanto tempo?" Ele sorriu, um sorriso amargo. "Acho que temos muito que conversar." E então a bomba explodiu. "Sofia", ele continuou, a voz tremendo um pouco. Eu sou seu pai." O salão rodou, minhas pernas bambearam. Meu pai? Aquele homem era meu pai? O pai do Ricardo era meu pai? Isso não podia ser verdade. "Não", eu consegui sussurrar, a voz embargada. "Não, isso não é possível." Ele se aproximou, estendendo a mão. "Eu sei que é difícil de acreditar, minha filha, mas é a verdade. Eu e Marlene, nós tivemos um caso muitos anos atrás. E você é fruto desse amor proibido." Olhei para a Dona Maria, Marlene, os olhos cheios de lágrimas. Ela confirmou com a cabeça, um olhar de dor e arrependimento no rosto. Meu mundo desabou. A minha vida, a minha história, tudo era uma mentira. O homem que eu odiava, o senador Ricardo, era meu meio-irmão. E o homem que eu admirava, o pai dele, era meu pai. Eu não conseguia respirar. Precisei sair dali. Corri o mais rápido que pude, deixando para trás a festa, a música, a minha mãe, o meu pai.
Precisava de ar. Precisava entender. Mas como? Como lidar com essa revelação bombástica? Enquanto corria pelas ruas de Copacabana, uma pergunta martelava na minha cabeça. Se o pai do Ricardo era meu pai, quem era então o meu pai de verdade? E por que a Dona Maria? Marlene nunca me contou a verdade. E o cara do terno cinza? O que ele sabia de tudo isso? Será que ele estava envolvido nessa teia de mentiras e segredos? Senti meu celular vibrar no bolso. Era uma mensagem de um número desconhecido. A verdade é muito mais cruel do que você imagina. Prepare-se. Enquanto corria pelas ruas de Copacabana, uma pergunta martelava na minha cabeça. Se o pai do Ricardo era meu pai, quem era então o meu pai de verdade? E por que a Dona Maria, Marlene, nunca me contou a verdade? E o cara do terno cinza? O que ele sabia de tudo isso? Será que ele estava envolvido nessa teia de mentiras e segredos? Senti meu celular vibrar no bolso. Era uma mensagem de um número desconhecido. A verdade é muito mais cruel do que você imagina. Prepare-se. Cruel como? O que mais podia acontecer? Já não bastava descobrir que minha mãe era uma rainha do cabaré e que o pai do cara que eu detestava era meu pai também? De repente, uma buzina ensurdecedora. Um carro preto, em alta velocidade, subiu na calçada. Instinto puro. Me joguei para trás. Para trás, a placa, consegui ver a placa. E era a placa do carro do Ricardo. Será que ele tentou me atropelar? Mas por quê? Por que ele faria isso? Para me calar? Para esconder a verdade? Precisei sentar, numa mureta qualquer, ali na calçada. A ficha não caía. Meu meio-irmão, tentando me matar, era demais para processar. Foi aí que eu vi, no meio da rua, caído no chão, um bonequinho de pano. Um bonequinho que eu conhecia muito bem. Era o bonequinho que eu tinha feito para minha filha, a Bia, quando ela era pequena. O bonequinho que ela tinha perdido. Há uns 5 anos. A Bia, minha filha, aquele bonequinho. O que ele estava fazendo ali? Levantei cambaleando e corri até o bonequinho. Peguei ele na mão, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O bonequinho estava sujo, rasgado, mas era inconfundível. E grudado no bonequinho, um bilhete. Uma letra tremida, rabiscada com pressa. Abri o bilhete, as mãos tremendo tanto que mal conseguia ler. Ela sabe a verdade. Ela precisa ser calada. Ela? Quem era ela? A Bia, minha filha, sabia de alguma coisa? Alguma coisa que colocava a vida dela em perigo? De repente, um clarão. Uma explosão. Um estrondo que sacudiu tudo ao meu redor. Olhei para trás, na direção de onde tinha vindo a explosão, e vi o restaurante da Dona Maria em chamas. As labaredas lambendo o céu, a fumaça negra encobrindo tudo. Meu restaurante, o restaurante da minha mãe, em chamas. E a Bia? A Bia estava lá. Ela tinha ido ajudar a Dona Maria com o movimento extra de hoje. Desesperada, corri de volta para o restaurante. Gritei o nome da Bia, mas minha voz se perdeu no meio do caos. As pessoas corriam, gritavam. Os bombeiros tentavam controlar o fogo. Entrei no meio da multidão, tentando chegar perto da porta, mas era impossível. As chamas eram altas. Demais, o calor era insuportável. Bia, Bia, gritei, com toda a força que tinha. Filha, cadê você? De repente, um bombeiro me agarrou pelo braço. Senhora, não pode ficar aqui. É perigoso demais. Minha filha está lá dentro. Gritei desesperada. Eu preciso entrar. O bombeiro olhou para mim com um olhar de pena. Senhora, não há sobreviventes lá dentro. Não, não podia ser. Não podia ser verdade. A Bia, a minha Bia. Desabei no chão, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A Bia, a minha filha, tinha morrido no incêndio. Mas por quê? Por que alguém faria isso? Por que alguém mataria a minha filha? E foi aí que a ficha caiu. A mensagem no bilhete. Ela sabe a verdade. A explosão,
O carro do Ricardo. A Bia sabia de alguma coisa. Alguma coisa que colocava ela e a mim em perigo. E alguém a matou, para que essa verdade nunca viesse à tona. Mas que verdade era essa? O que a minha filha sabia que era tão perigoso? E quem estava por trás de tudo isso? Quem mandou incendiar o restaurante? Quem tentou me atropelar? Olhei para as chamas, a dor me consumindo por dentro. Mas, no meio da dor, uma chama de vingança se acendeu no meu coração. Eu ia descobrir a verdade, custe o que custasse. E quem quer que fosse o responsável pela morte da minha filha, ia pagar. Eu ia descobrir a verdade, custe o que custasse. E quem quer que fosse o responsável pela morte da minha filha, ia pagar. Naquele mar de chamas, entre sirenes e gritos, eu era só ódio. Ódio e uma promessa silenciosa. Vingança. Mas de repente um toque no meu ombro. Uma mão pequena, trêmula. Virei, o coração disparado. E lá estava ela. Bia. Viva. Mãe? Ela sussurrou. Os olhos vermelhos de fumaça, mas inteiros. Vivos. Bia. Meu Deus, Bia. Abracei ela com força, com tanta força que quase quebrei seus ossos. Eu vi o restaurante. Achei que você tinha... Eu consegui sair, mãe. A dona Maria me ajudou. Ela me empurrou pela porta dos fundos antes da explosão. Dona Maria? Ela também estava viva? Mas e o bilhete? Ela sabe a verdade. Quem tinha escrito aquilo? E por que a Bia estaria em perigo? Que verdade, Bia? Do que você sabe? Perguntei, a voz urgente. Ela hesitou. Olhou para os lados como se estivesse com medo de ser ouvida. Me puxou para um canto mais afastado, longe da confusão. Mãe, eu ouvi o Ricardo falando com um cara. Ele estava bravo, dizendo que não queria mais fazer parte daquilo. Que ia contar tudo pro jornal. Ricardo, contar o quê? Que aquilo era esse. E o que mais, Bia? O que mais você ouviu? Ela respirou fundo, com medo. O Ricardo, ele falou sobre um negócio, um esquema de desvio de dinheiro da prefeitura para comprar votos. Votos? Desvio de dinheiro? O Ricardo envolvido em corrupção? Era isso que a Bia sabia? Era isso que a colocava em perigo? De repente, um homem se aproximou. Terno escuro, chapéu na cabeça, óculos de sol. Tentando disfarçar, mas era o cara do terno cinza. Precisamos ir, Sofia, ele disse, a voz rouca. Não é seguro ficar. Aqui. Quem é você? Como sabe meu nome? Perguntei, desconfiada. Ele ignorou minha pergunta. Pegou no braço da Bia. Vamos, garota, não temos tempo a perder. Solta ela! Gritei, tentando puxar a Bia de volta. Mas ele era mais forte. Me empurrou para longe, me fazendo tropeçar. Confie em mim, Sofia, ele disse, os olhos fixos nos meus. Eu posso te proteger. Mas você precisa vir comigo, agora. Antes que eu pudesse responder, um carro preto parou na nossa frente. O cara de terno cinza abriu a porta e empurrou a Bia para dentro. Depois me puxou para dentro também. O carro arrancou em disparada, me deixando. Sem saber o que estava acontecendo. Para onde estávamos indo? Quem era aquele homem? E por que ele estava protegendo a minha filha? Enquanto o carro cortava as ruas da cidade, a imagem do restaurante em chamas não saía da minha cabeça. E o bilhete? Ela sabe a verdade. De repente, o cara do terno cinza tirou o chapéu e os óculos de sol. Me olhou nos olhos. Surpresa, Sofia, ele disse, um sorriso sarcástico no rosto. Eu sei que você tem muitas perguntas, mas acho que essa vai ser a mais importante de todas. Ele respirou fundo e soltou a bomba. Eu sou seu pai, Sofia. Seu verdadeiro pai. Eu sou seu pai, Sofia. Seu verdadeiro pai. Meu mundo parou. De novo. Depois de cabaré, incêndio e quase morte, mas essa? Olhei para Bia que me encarava com os olhos arregalados. Parecia que ela ia desmaiar a qualquer momento. Não, isso não pode ser verdade. Eu murmurei, a voz sumindo.
O senhor tá louco? O cara suspirou, passando a mão no rosto. Eu sei que é difícil de acreditar, querida, mas eu posso provar. Seu nome completo é Sofia Albuquerque Mendes. Mendes era o sobrenome da minha mãe. Eu nunca te abandonei, Sofia. Eu só precisei proteger você. Mendes? Minha certidão de nascimento. Nunca. Reparei. Proteção? De quem? Do Ricardo? Do pai do Ricardo, que agora era meu irmão e meu pai ao mesmo tempo? Que zona! Proteger de quê? De quem? Perguntei, a voz tremendo. Ele respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Do seu pai, de verdade, o seu Ferreira. Seu Ferreira, o dono da padaria lá de Ramos? Aquele velhinho simpático que sempre me dava pão de queijo de graça quando eu era criança? Impossível. Seu Ferreira, o da padaria? Ele era um paizão, eu disse incrédula. Ele me adorava. Sempre me tratou como uma filha. O cara do terno cinza, meu pai, balançou a cabeça. Não, Sofia. Você não entende. O seu Ferreira não era um velhinho simpático. Ele era o chefe da milícia. E ele não te tratava como uma filha. Ele te tratava como propriedade dele. Milícia? Seu Ferreira? O cara que me dava pão de queijo era um criminoso? A minha vida era uma novela mexicana pior que as da Globo. Ele te queria, Sofia. Desde que você era pequena. Ele era obcecado por você. Sua mãe sabia disso. Por isso ela te escondeu. Por isso ela fugiu com você pro Rio. Ela fez de tudo para te proteger dele. Minha mãe, a Marlene, fugindo da milícia por minha causa. Será que ela tinha se tornado rainha do cabaré para me sustentar? As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, de um jeito macabro. E o Ricardo? O que ele tem a ver com isso? Perguntei, tentando juntar os pontos. O Ricardo é só um peão no jogo do seu Ferreira. Ele está envolvido num esquema de corrupção para pagar as contas da milícia. Mas ele quer sair fora. Ele tá com medo. Por isso ele ia contar tudo pro jornal. Por isso tentaram te matar. E por isso incendiaram o restaurante. Meu sangue gelou. O seu Ferreira, ele era o mandante de tudo. Ele queria me calar para proteger o Ricardo. E a si mesmo. Mas por quê? Mas por que ele me quer morta? Se eu sou filha dele, por que ele faria isso? O carro freou bruscamente. Estávamos em frente a um casarão abandonado, no meio do mato. O lugar dava calafrios só de olhar. O cara me encarou, os olhos cheios de tristeza. Porque você sabe demais, Sofia. E por quê? Porque você é a chave para acabar com o império dele. Chave? Como assim? Ele suspirou. Seu Ferreira está doente. Muito doente. Ele precisa de um transplante. E você é a única compatível. Transplante? Meu coração? Ele queria me usar como doadora forçada? O seu Ferreira era pior do que eu imaginava. Ele nunca vai deixar você em paz, Sofia. Enquanto ele estiver vivo, você e a Bia estarão em perigo. A única forma de acabar com isso é acabar com ele. Meu pai estava me pedindo para matar o seu Ferreira? O cara que me dava pão de queijo quando eu era criança? Que loucura! De repente ouvimos um barulho de carro se aproximando. Faróis cortaram a escuridão. Eles chegaram, o cara disse, a voz tensa. Precisamos ir, agora. Ele abriu a porta do carro e me puxou para fora. Pegou a Bia no colo e correu em direção ao casarão. O que você vai fazer? Perguntei, desesperada. Ele me olhou, os olhos brilhando na escuridão. Eu vou te proteger, Sofia. Custe o que custar. Mesmo que isso signifique que eu tenha que me tornar o monstro que sempre temi. Entramos no casarão. O lugar era frio, úmido e cheirava a mofo. No meio do salão, uma mesa de madeira, com um candeeiro iluminando a cena. E sentado na cadeira, com um sorriso no rosto, estava o seu Ferreira. Que bom te ver, Sofia, ele disse, a voz rouca. Senti tanto a sua falta. Ao lado dele, o Ricardo, a cara amarrada, os olhos cheios de culpa. Pai, ele murmurou, eu não queria que chegasse a isso. Seu Ferreira gargalhou.
Cala a boca, seu moleque! Você não manda em nada aqui! Ele se virou para mim, os olhos brilhando de maldade. Finalmente, minha querida Sofia, finalmente você está de volta para casa. E foi nesse momento, quando eu olhei nos olhos do seu Ferreira, que eu entendi. A verdade era muito mais cruel do que eu jamais poderia imaginar. Ele não me queria só como doadora. Ele não me queria só como filha. Ele me queria como esposa. Finalmente. Minha querida Sofia, finalmente você está de volta para casa. Aquele sorriso do seu Ferreira dava ânsia. Um misto de satisfação e possessão. A Bia se encolheu atrás de mim, agarrada na minha blusa, como se a vida dela dependesse daquilo. Casa? Essa pocilga? Cuspi as palavras. Você é doente, seu Ferreira. Deixa a gente em paz. Ele riu, uma risada rouca que ecoou pelas paredes do casarão. Paz? Minha querida, paz é para quem já morreu. E você? Você tem muito o que fazer antes de descansar. De repente, uma arma na mão. Acabou, Ferreira! Gritou a figura. Solta as mulheres! Era a Dona Maria, Marlene. Minha mãe, com uma pistola na mão e uma fúria nos olhos que eu nunca tinha visto. Marlene, que surpresa! Seu Ferreira debochou. Veio me dar um abraço de despedida? Minha mãe não respondeu. Apenas levantou a arma e... Bang! Um tiro certeiro, direto no peito do seu Ferreira. Ele cambaleou na cadeira, a boca aberta em um grito silencioso. O Ricardo gritou, desesperado. Pai, não! Ele correu até o seu Ferreira, tentando estancar o sangue. Mas era tarde demais. O seu Ferreira estava morto. O silêncio invadiu o casarão. Só se ouvia a respiração ofegante da minha mãe e o choro desesperado do Ricardo. Ou não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Minha mãe tinha matado o seu Ferreira. Mas por quê? Mãe, eu consegui sussurrar. Por que você fez isso? Ela se virou para mim, o rosto marcado pela dor e pelo arrependimento. Eu não podia deixar ele te machucar, filha. Nem a Bia. Ele era um monstro. E monstros precisam ser eliminados. De repente, o Ricardo se levantou, o rosto vermelho de raiva. Você, sua vagabunda, você matou meu pai! Ele gritou, apontando o dedo para minha mãe. Eu vou te matar! Ele avançou para cima dela com a intenção de estrangulá-la. Eu gritei desesperada. Mas antes que ele pudesse alcançá-la, o cara que se dizia meu pai se colocou na frente. E bang! Outro tiro. O Ricardo caiu no chão, agonizando. Pai, não! Eu gritei, correndo até ele. O Ricardo me olhou, os olhos cheios de dor e de surpresa. Sofia, ele sussurrou, me perdoa. E então ele morreu, nos meus braços. O silêncio voltou a reinar no casarão. Mas dessa vez era um silêncio pesado, sufocante. Um silêncio de morte. Eu olhei para o cara que se dizia meu pai, os olhos frios, sem nenhum traço de emoção. Por que você fez isso? Eu perguntei, a voz tremendo. Por que você matou o Ricardo? Ele me encarou com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar de psicopata. Porque ele sabia demais, Sofia, ele disse, a voz calma e fria. E porque ele era um estorvo. Estorvo? O Ricardo era um estorvo para quê? Para quem? De repente a Bia gritou. Mãe, cuidado! E eu me virei e vi o cara que se dizia meu pai, apontando a arma para mim. Desculpa, Sofia, ele disse, um sorriso cruel no rosto. Mas você também sabe demais. E eu arregalei os olhos, em pânico. Não. Podia ser. Ele ia me matar? O meu próprio pai? Eu não entendo. Eu consegui balbuciar. Por que você está fazendo isso? Ele riu, uma risada fria e calculista. Porque eu nunca fui seu pai, Sofia, ele disse. Eu sou o seu Ferreira. Porque eu nunca fui seu pai, Sofia, ele disse. Eu sou o seu Ferreira. Meu corpo travou. Impossível.
Aquilo não podia ser verdade. O cara do terno cinza, o meu pai, era o seu Ferreira, mas o seu Ferreira estava morto. Eu tinha visto. Minha mãe tinha atirado nele. Olhei para o corpo estendido no chão, a poça de sangue se espalhando pelo assoalho. Não podia ser ele. Mas e se fosse tudo uma encenação? E se aquele homem tivesse enganado todo mundo? Você tá mentindo! Eu gritei, a voz embargada. Eu vi você morrer. A minha mãe. Ele riu, uma risada fria e calculista. A sua mãe é uma tola, Sofia. Ela sempre foi. Acha mesmo que um tiro no peito me mataria? Eu sou muito mais forte do que isso. Ele caminhou até o corpo estendido no chão e chutou. A cabeça rolou para o lado, revelando uma máscara. Uma máscara perfeita, que imitava os traços do seu Ferreira. Truques, Sofia. Apenas truques. E alguém para fazer o trabalho sujo? Ele disse com um sorriso sádico. Meu mundo desabou, de novo. Tudo o que eu acreditava era uma mentira. A minha mãe, o Ricardo, o incêndio, o bilhete, tudo fazia parte de um plano maquiavélico do seu Ferreira. Mas por quê? Por que ele tinha feito tudo aquilo? Qual era o objetivo final? Por que, seu Ferreira? Por que tudo isso? Eu perguntei, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se aproximou, me encarando com aqueles olhos frios e calculistas. Porque você é minha, Sofia. Sempre foi. E ninguém, nem mesmo a morte, vai me impedir de ter você. De repente, a Bia gritou. Mãe, atrás de você! Eu me virei e vi a minha mãe, a Marlene, com a pistola apontada para mim. Desculpa, filha, ela disse, com a voz embargada. Eu não tenho escolha. Ela apertou o gatilho, mas antes que o tiro pudesse me acertar, o seu Ferreira se jogou na frente. A bala o atingiu em cheio. Ele cambaleou, me olhando com os olhos cheios de surpresa. Marlene, ele sussurrou. Por quê? Minha mãe não respondeu. Apenas apertou o gatilho de novo, e de novo, e de novo, até que a arma estivesse vazia. O seu Ferreira caiu no chão, morto, de verdade. Dessa vez, não tinha truque, não tinha máscara, não tinha plano B. Ele estava morto. Eu olhei para minha mãe em choque. Os olhos vermelhos, o rosto coberto de lágrimas. Por que, mãe? Por que você fez isso? Eu perguntei, a voz tremendo. Ela me abraçou com força. Eu fiz isso para te proteger, filha. Para proteger você e a Bia. Eu nunca vou deixar ninguém te machucar. Mas por que ela tinha apontado a arma para mim? Por que ela tinha dito que não tinha escolha? De repente, a porta do casarão se abriu. E quem entrou foi o delegado Peixoto, com uma algema na mão. Marlene Albuquerque, ele disse com a voz firme. Você está presa pelo assassinato de Ferreira Mendes e Ricardo Albuquerque. Minha mãe o olhou com os olhos marejados. Eu sei, ela disse. Eu tô pronta. O delegado a algemou e a levou para fora. Eu fiquei ali, parada, sem saber o que fazer. A Bia me abraçava, tremendo de medo. Meu mundo tinha virado de cabeça para baixo. A minha mãe presa, o seu Ferreira morto, o Ricardo morto, e eu, sozinha, sem saber em quem confiar. De repente, o delegado voltou. Sofia Albuquerque, ele disse, com a voz grave. Preciso que venha comigo. Temos algumas perguntas a fazer. Eu segui para fora do casarão, deixando a Bia para trás. Entramos no carro da polícia e partimos. Durante todo o trajeto, o delegado não disse uma palavra. Apenas dirigia em silêncio, com a expressão fechada. Até que, finalmente, ele parou o carro em frente a um prédio. Um prédio que eu conhecia muito bem. Era a delegacia de polícia. Entre, Sofia, ele disse, com a voz fria. Temos muito o que conversar. Eu entrei na delegacia, o coração acelerado. E foi então que eu vi. Sentado em uma cadeira, com um sorriso no rosto, estava o seu Ferreira. Eu entrei na delegacia, o coração acelerado. E foi então que eu vi. Sentada em uma cadeira, com um sorriso no rosto, estava o seu Ferreira. Ou melhor, o cara que se dizia seu Ferreira.
Porque de verdade, quem estava ali, me olhando com aqueles olhos gélidos, era meu pai. Meu verdadeiro pai. Aquele do terno cinza. Aquele que me salvou. Aquele que aparentemente sabia de tudo. O delegado me encarou, esperando uma reação. Eu não consegui dizer nada. Só sentia um frio na espinha. Um calafrio que me fazia tremer da cabeça aos pés. Surpresa? Meu pai perguntou, com um tom de voz que me dava nojo. Como? Como você pode? Eu consegui sussurrar. Ele sorriu. Fácil, Sofia. A vida é um jogo e eu sou um jogador muito bom. O delegado pigarreou. Sofia, preciso que me diga tudo o que sabe. Tudo o que aconteceu naquele casarão. Eu olhei para o delegado, depois para o meu pai. Em quem eu podia confiar? Em ninguém. Eu não sei de nada, eu disse, a voz embargada. Eu só quero ir para casa. Meu pai riu. Casa? Você não tem casa, Sofia. Você tem a mim. Ele se levantou da cadeira e caminhou até mim. Me pegou pelo braço com força. Vamos embora daqui, ele disse. Eu tenho muito a te explicar. O delegado tentou nos impedir, mas meu pai foi mais rápido. Sacou uma arma e apontou para ele. Não se meta, Peixoto. Isso não é da sua conta. O delegado hesitou. Sabia que não tinha chance contra meu pai. Nós saímos da delegacia e entramos no carro. Meu pai acelerou, me levando para longe dali. Enquanto dirigíamos, eu tentava entender o que estava acontecendo. Meu pai era o seu Ferreira? E se não era, quem era ele de verdade? E por que ele estava fazendo tudo aquilo? De repente, ele parou o carro em frente a um prédio alto, luxuoso. Onde estamos? Eu perguntei. No seu novo lar, ele respondeu. A partir de agora, você vai morar aqui comigo. Ele me puxou para fora do carro e me levou para dentro do prédio. Entramos no elevador e subimos até o último andar. Quando as portas se abriram, eu fiquei boquiaberta. Era um apartamento enorme, decorado com bom gosto. A vista da cidade era de tirar o fôlego. Gostou? Meu pai perguntou, com um sorriso no rosto. Eu não consegui responder. Estava chocada demais para falar qualquer coisa. Ele me levou para dentro do apartamento e me mostrou os cômodos. Sala de estar, sala de jantar, cozinha, quartos, tudo era perfeito. A partir de agora, este é o seu lar, ele repetiu. Você vai ter tudo o que sempre quis. Eu olhei para ele com raiva. Eu não quero nada disso. Eu só quero a minha vida de volta. Ele suspirou. Eu sei que você está confusa, Sofia, mas com o tempo você vai entender. Eu fiz tudo isso por você, para te proteger. De quem? Eu perguntei desesperada. Ele me pegou pelo braço e me levou até a janela. Apontou para a cidade lá embaixo. De tudo isso, Sofia, de toda essa sujeira, de toda essa violência, eu quero te dar uma vida melhor. Uma vida de luxo, de poder. Uma vida que você merece. Eu olhei para a cidade, depois para ele, e então eu entendi. Meu pai não era um criminoso. Ele era um salvador. Ele queria me proteger do mundo, e para isso ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Mas, a que preço? De repente, a porta do apartamento se abriu, e quem entrou foi a Bia. Mãe! Ela gritou correndo até mim. Eu a abracei com força. Estava tão feliz em vê-la sã e salva. Eu estava com tanto medo, ela disse, chorando. Eu também. Filha, eu respondi com a voz embargada. Meu pai se aproximou de nós. Que bom que você está bem, Bia, ele disse com um sorriso no rosto. A partir de agora você também vai morar aqui conosco. A Bia olhou para ele com desconfiança. Quem é você? Ela perguntou. Eu hesitei. Como eu ia explicar para minha filha que aquele homem era o pai dela? Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, meu pai respondeu. Eu sou o seu avô, Bia, ele disse. E a partir de agora, eu vou cuidar de vocês duas. A Bia arregalou os olhos. Avô? Ela perguntou, incrédula. E então aconteceu. A Bia gritou, um grito agudo, desesperador, e caiu no chão, convulsionando. Eu me ajoelhei ao lado dela, desesperada. Bia, filha, o que está acontecendo?
Meu pai se aproximou, com um olhar preocupado. Ela está tendo uma crise, ele disse. Precisamos chamar um médico. Eu peguei a Bia nos braços e corri para fora do apartamento. Precisava levá-la para o hospital o mais rápido possível. Mas quando cheguei na porta, dei de cara com a minha mãe, com uma arma na mão e apontando para a Bia. Desculpa, filha, ela disse com a voz tremendo, mas ela precisa morrer. A Bia não era minha filha. Era meu pai. Desculpa, filha, minha mãe repetiu, a arma tremendo na mão. Mas ela precisa morrer. Mundo parou. De novo. A Bia, por quê? Gritei, tentando me colocar na frente. Mas era tarde. Bang! Só que a bala não me acertou. Nem a Bia. Acertou a minha mãe. Ela cambaleou, surpresa, e caiu no chão. Meu pai, aquele monstro, ele tinha atirado nela. Desculpa, Sofia, ele disse, com um sorriso doentio. Ela ia atrapalhar os nossos planos. Planos? Que planos? Ele se aproximou da Bia, que estava paralisada de medo. Pegou ela no colo, como se fosse uma boneca. Agora somos só nós três, ele disse, com a voz melosa. Uma família feliz. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A minha vida tinha virado um filme de terror. Solta ela! Deixa a Bia em paz! Eu gritei, com toda a força que tinha. Ele riu. Bia? Essa não é a Bia, Sofia. Essa é você. Ele apertou um botão no controle remoto que segurava. A imagem da Bia se desfez, como se fosse um holograma. E no lugar dela surgiu eu, uma versão mais jovem, mais inocente de mim. Eu sempre te quis, Sofia, ele disse, com os olhos brilhando de obsessão, desde que você era pequena. E agora, finalmente, você é minha. Eu não conseguia respirar. Aquilo não podia ser real. Eu estava presa em um pesadelo sem fim. De repente ouvi um barulho de sirene. A polícia estava chegando. Meu pai me olhou, com raiva. Você estragou tudo, ele gritou. Ele me agarrou pelo braço e me arrastou para fora do apartamento. Corremos pelos corredores, fugindo da polícia. Chegamos no terraço do prédio. A vista da cidade era linda, mas eu não conseguia apreciar. Estava apavorada demais para pensar em qualquer coisa. Meu pai me levou até a beirada do prédio. O vento batia forte no meu rosto. Nós vamos pular, Sofia, ele disse, com a voz calma. Vamos voar juntos para a liberdade. Eu arregalei os olhos. Ele estava louco. Eu não vou pular, você tá maluco! Eu gritei tentando me soltar. Mas ele era mais forte. Me segurava com firmeza, me impedindo de escapar. Não tenha medo, Sofia, ele disse, com um sorriso no rosto. Vai ser lindo. Ele se preparou para pular. Eu fechei os olhos, esperando o pior. Mas então ouvi um tiro. Meu pai cambaleou, surpreso, e me soltou. Eu caí no chão, tremendo. Abri os olhos e vi, em pé, na minha frente, com a arma na mão, estava o delegado Peixoto. Acabou. Ferreira, ele disse, com a voz firme. E então tudo ficou escuro. Algum tempo depois, acordei. Em um hospital. A cabeça doía, o corpo todo doía, mas eu estava viva. A Bia estava sentada ao meu lado, me olhando com carinho. Você está bem, mãe? Ela perguntou, com a voz suave. Eu sorri. Estou sim, filha, estou bem. O delegado Peixoto entrou no quarto. Que bom que você acordou, Sofia, ele disse. Temos muito o que conversar. Ele me contou tudo o que tinha acontecido. O seu Ferreira era um psicopata, um criminoso e perigoso. Ele tinha planejado tudo, desde o começo. Ele tinha manipulado a minha vida, a da minha mãe, a do Ricardo. Ele tinha feito tudo por obsessão, por poder, por loucura. Mas agora tudo tinha acabado. O seu Ferreira estava morto. A minha mãe estava presa. E eu estava livre. Eu olhei para Bia com gratidão. Eu te amo, filha, eu disse. Ela sorriu. Eu também te amo, mãe. Nós nos abraçamos. Finalmente tínhamos encontrado a paz. Ou será que não? Alguém está nos observando.
A verdade é que tudo o que você viu até agora pode ser apenas a ponta do iceberg. Essa história está longe de terminar. A pergunta que fica é: você está preparado para o que vem a seguir? Agora é a hora da verdade. Você precisa se inscrever agora no canal. Somente assim terá acesso às próximas histórias exclusivas que vão explodir sua mente. Esmague o botão de like agora. Mostre que você é um verdadeiro fã e alimente um algoritmo para que essa história chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. O que você acha que vai acontecer? Compartilhe suas ideias. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Demonstre seu apoio e não perca os próximos capítulos dessa saga.